Hi student, great to see you again. I'm Fernando, your English teacher, and this is Gilbert, our Libras interpreter, Brazilian Sign Language interpreter. Let's get started. Here are some tips to inform you how to protect yourself. There are several tips. First one, wash your hands frequently. 2, always cover your face with face mask. Clean your objects, your cell phone, your laptop. Don't touch your eyes, your nose, your mouth and your ears. Avoid crowded places and cook your food thoroughly completamente. Hope you and your family are well and safe. Let's get started. Hoje a gente vai, são aulas do ciclo 3, então a gente deu muita ênfase à leitura, estratégia de leitura, informação verbal e não verbal. Agora aqui a gente vai passar para, tentei fazer baseado evidentemente em temas do PET, né? Porque as aulas são baseadas no PET, mas tentei dar uma ênfase. A parte do PET que eu me baseei foi das citações do ano, mas eu quis fazer um diálogo, ficar uma coisa mais, ver se dou uma ênfase muito grande na oralidade, no diálogo, porque a gente quer, sabe, não é só saber ler, a gente quer saber falar o inglês, que eu acho mais importante. Então nós vamos aí. Talking about seasons and weather, falando das estações e do tempo, né? Então eu gosto de fazer um roteiro, falar o que vai acontecer na aula, apresentação do diálogo. It's fall, que é outono, uma estação do ano, peguei uma estação. Uso da expressão what's the weather like? Ele vai trabalhar essa expressão. E atividades resolvidas. Então a gente começa com o diálogo. Então é diálogo entre o Patrick e a Sheila. Então a gente vai ver o diálogo, vai tentando explicar, depois a gente vai pronunciar para a gente pegar a pronúncia do diálogo. Então, o Patrick. How are you doing? Just fine. And you? Então pergunta para a Sheila. How are you doing? Poderia, how are you? Ela responde, just fine. Estou bem, e você? And you? O Patrick responde, fine too. Aí ela vai perguntar, what's the weather like out there? What's the weather like? A gente usa mais do que how is the weather, não usa isso não. How is the weather? What's the weather like? Como está o tempo? Então o like vai para o final, aqui o like. E out there é aí. How's the weather like out there? Como está o tempo aí? Então vamos ver o que Patrick responde. Ah lá, pelo desenho a gente usa muito o desenho para evitar a tradução, a não ser numa palavra ou outra, que é o mais importante, você não tem como não traduzir. E você traduzir algumas palavras fica mais claro para entender. Mas a gente tem que afastar da tradução, porque senão você prende na língua, você não vai. Você tem que aprender a pensar em inglês. Então ele fala assim, it's getting colder and colder. Está ficando cada vez mais frio. Porque então a gente vai localizar aqui. O diálogo é sobre o outono. É a estação que vai entrar lá em setembro, que o outono seria setembro, outubro e novembro. Dezembro já é o inverno. Então é diferente daqui. Nós estamos na primavera, a gente emenda no verão. Primavera e verão, lá é diferente, né? Então estudar outra língua é ter contato com outras coisas, outras estações do ano, outras, medida diferente, é outro mundo, né? Outras coisas diferentes. Então ele fala, it's getting colder and colder. It's rainy and windy. Rainy é chuvoso, está chovendo. And windy. Aqui o Y ajuda, é um sufixo que dá à palavra o adjetivo. It's rainy and windy. Então vamos continuar o diálogo, ver o que acontece aqui. Sheila, do you like fall? Of course, claro. I sure do. Eu gosto. Aqui a gente usou o do no lugar da palavra like. E colocou o sure para dar aquela, of course, I sure do. Claro que eu gosto.
Leaves are falling from the trees, orange, yellow and red. As folhas caindo das árvores, que é do outono elas caem, orange, laranja, amarelo e vermelho. Então vamos lá. O desenho é sempre importante, né? Oh, I prefer summer, a Sheila diz. I prefer summer. As estações do ano são fall ou autumn, winter, inverno, primavera, spring e summer, verão. Então, oh, I prefer summer. Halloween is coming and we should start planning our costumes. O Halloween está vindo, está chegando, porque o Halloween é 31 de outubro. Então, o Halloween, nesses países, nos Estados Unidos, ele é no outono, né? And we should start planning our costume. Nós deveríamos estar planejando nossas fantasias. Costume é uma palavra que a gente vai ter uma aula depois. Estou preparando para várias turmas dos falsos cognatos, que é a palavra que é falsa. Não é aquela que é igual e não. Você vê, costume é costume, não é costume. Costume é fantasia. Então, aquelas palavras que são diferentes do sentido. Então, a gente devia começar a planejar nossas fantasias para o Halloween. Que eles fantasiam, né? Vão de casa em casa falando trick or treat, gostosura ou travessura. Então, se não der o doce, eles falam que vão fazer brincadeiras, pregar peças na casa. Então, é uma coisa muito importante essa ocasião nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, né? Então, vamos lá. E o Patrick termina o dia. Right, Halloween is always fun on October 31st. And Thanksgiving and Black Friday. Então, o Halloween é sempre de diversão. 31 de outubro, a gente diz data com o mês, a gente diz a preposição on, e a data sempre ordinal, 31st. A gente usa só o primeiro, dia 2, lá dizem 2. Segundo, second, third, aí vai o ordinal, 31st. And Thanksgiving and Black Friday. Então, 3 ocasiões importantes que o Thanksgiving é a quarta quinta-feira do mês de novembro. Então, depois, no dia seguinte, que é quinta-feira, o Thanksgiving, que é um feriado nacional americano também, eles fazem a Black, que é conhecida, que também chegou para cá, a Black Friday, né? Então, a gente colocou agora o dia todo para a gente tentar pronunciar tudo, tentar entender, sem recorrer muito à tradução, ele inteiro. How are you doing? Just fine. And you? Fine too. What's the weather like out there? Quando a gente tem dificuldade para repetir uma coisa, a gente pode fazer repetição de trás para frente. Olha aqui essa frase. There, out there, like out there, weather like out there. What's the weather like out there? What's the weather like out there? It's getting colder and colder. It's rainy and windy. Do you like fall? Of course, I should do. Leaves are falling from the trees, orange, yellow, and red. Oh, I prefer summer. Halloween is coming, and we should start planning our costumes, right? Halloween's always fun on October 31st, and Thanksgiving and Black Friday. Então é importante vocês, e ouvindo a pronúncia, a intenção aqui seria de pronunciar, de ver o som das palavras, né? Então vamos ver mais uma vez. How are you doing? Just fine, and you? Fine too. Tentem repetir e guardar a pronúncia. What's the weather like out there? It's getting colder and colder. It's rainy and windy. Do you like fall? Of course, I sure do. Leaves are falling from the trees, orange, yellow, and red. Oh, I prefer summer. Halloween is coming, and we should start planning our costumes. Right, Halloween is always fun on October 31st, and Thanksgiving and Black Friday. Então, o que a gente falou aquela hora ali, da Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, muito usado, muito comemorado nos Estados Unidos,
que é feriado nacional. Aqui fala, ó, is a federal holiday, um feriado nacional, in the United States and Canada, nos Estados Unidos e no Canadá. Celebrated on the fourth Thursday of November. Fourth Thursday of November. Quinta-feira do mês. Então, eles fazem o símbolo aqui de chapeuzinho dos colonizadores, os Pilgrims, os colonizadores antigos americanos. Então, celebram a fartura das colheitas. Então, fazem comidas típicas do Peru, a turkey. Então, tem o símbolo aqui da abóbora, que é o pumpkin pie. É muito comum a torta de abóbora, né? Colhem a abóbora, fazem a famosa torta de abóbora. E isso aí também, nessa mesma data, isso aí em novembro, né? E no final de outubro, o último dia, que é o October 31st, que é o Halloween. Então, o Halloween e esse Thanksgiving, que é muito importante isso aqui. Então, eles são datas importantíssimas, que acontecem no outono, né? Então, vamos olhar aqui. Então, a gente vai trabalhar essa expressão. What's the weather like? Pode ser hoje. What's the weather like today? Today is rainy. Today is cloudy. Estava lá fora e vi que estava, hoje aqui está, it's cloudy, nublado. It's raining. It's raining a little. Então, a gente vai ver a pergunta, muito usada essa pergunta para o diálogo, para a conversação, né? It's windy. Está ventando aqui pela figura. It's sunny. Nem precisa explicar, a figura já diz. It's windy today, it's sunny. Vamos olhar o outro aqui. It's rainy, it's cloudy, it's drizzling. Rainy é chuvoso. Essa palavra aqui é uma palavra muito específica. What's the weather like today? Eu respondo assim, is it raining? No, não está chovendo. It's drizzling. Drizzling é chuviscando, uma palavra igual a tradução encaixa direitinho. It's just drizzling. Está chuviscando, porque o chovendo é rainy. Então, cloudy, então a gente tem, what's the weather like today? It's sunny, it's cloudy, it's rainy. Então, as várias formas de responder como o dia está hoje. Aqui é da temperatura também. Então, você falar de estações do ano é falar do tempo, é falar da temperatura. What's the weather like today? It's cold, frio. It's very cold. It's hot ou it's warm. Hot é quente. Warm é um morno, quente, mas não tão quente, menos quente, né? Então, lembrando aqui também que a temperatura nos países de língua inglesa em geral, nós usamos o grau centígrado, né? Eles usam o Fahrenheit, que é o grau Fahrenheit, então, Fahrenheit degree. Então, é diferente, é bem diferente. O 0 grau equivale a 32 graus deles equivale ao 0. Então, mas usam também, às vezes, você vê em coisas do inglês internacional, que tem vários ingleses que a gente fala, né? Vários. O inglês da Inglaterra, o inglês de outro lugar, e o inglês internacional, que usa mais os graus centígrados, porque muito lugar do mundo usa o grau centígrado. Então, você vai tentando, que são coisas tão diferentes que foi difícil você ter uma uniformidade. Então, it's cold, it's hot, it's warm. Então, vamos lá. The 4 seasons of the year. So we have 4 seasons in English. Spring, summer, autumn, winter. Eu coloquei aqui também, o diálogo meu foi fall. Nos Estados Unidos é mais usado fall do que autumn. A gente fala muito da cultura que a gente traz, e eu pretendo trazer, coisa de várias culturas de língua inglesa, e não tem mais um padrão de língua inglesa. São vários lugares onde fala inglês, mas a gente
Eu trago mais, às vezes, mais coisas americanas, porque eu tive uma formação mais de professores americanos, de cultura americana, mas o importante é o inglês de todos os lugares. Agora, a gente tem mais uma afinidade, porque estudou mais. É rica demais as coisas da Austrália, as coisas da África do Sul, da Nova Zelândia, mas a gente está mais próximo, eu me sinto mais próximo, talvez porque onde estudei, os professores mais americanos, então a gente tem mais uma ligação, mas são ricas também, a cultura de qualquer lugar é rica demais. Então a gente sem querer traz alguma coisa mais de um lugar que a gente está mais, um inglês que a gente aprendeu mais. Então você tem Spring, Summer, Winter. Então o que eu falei no diálogo seria a estação que vai entrar agora em setembro, September, October, November, que é o Autumn or Fall. Depois você tem o Winter. Então acaba a Black Friday, começa dezembro, começa a neve a cair, princípio de dezembro, e vai até fevereiro. Então você tem December, January, February, dezembro, janeiro e fevereiro, que são os 3 meses do inverno. É muito difícil para a gente saber, a gente custa para, além de uma aula que eu dei aqui do fuso horário, que eu já expliquei, foi do 6º ano que eu peguei essa aula, para o 6º ano dos tempos diferentes. Então, cada hora é um lugar. Agora, na Europa, em Londres é uma hora, nos Estados Unidos é outra. Além de tudo, estão em outra estação. Então, as coisas difíceis. Mas eu acho que aprender uma língua é você ir uma coisa diferente. Uma coisa com outra temperatura, com outra cultura, isso que enriquece, né? Então, a gente tem as estações do ano, que nós estamos agora no inverno aqui, no winter, e a gente depois vai para a primavera e depois o verão. Então, vamos lá. Então, uma pergunta que eu gosto sempre de terminar com, mais para o fim da aula, uns exercícios. What's the weather like? Pode ser what's the weather like today? What's the weather like now? E pode também até no passado. What was, que é o verbo to be, what was the weather like yesterday? What was the weather like this morning, hoje de manhã? It was, aí você vai dizer em vez de it was rainy, it was sunny, it was cloudy. Então você diz, vamos repetir, what's the weather like? It's rainy, it's sunny, it's cloudy. Rainy, sunny and cloudy. Então você tem a resposta certa pelo desenho aqui é cloudy. Então vamos lembrar, rainy, cloudy, sunny and it's drizzling, que eu falei que usa muito. What's the weather like today? It's not raining, it's drizzling, está chuviscando, que usa muito também. Então aqui uma coisa interessante que eu achei sobre o outono, então tem aquele diálogo, vocês vão praticar, vão conversar, é conversação. E no inglês você tem também ler o texto, ficar proficiente em vários textos, saber ler, saber produzir aqueles gêneros textuais, mas é importante também saber o diálogo e a conversação. Então, como eu quis, o negócio do outono, que eu estava comentando, que a gente pegou o diálogo, deu ênfase ao outono das estações do ano, talking about seasons, eu peguei uma coisa que eu acho até bonita, nesse um estado americano, que eles falam que é quando as folhas das árvores ficam vermelhas, laranja e amarelo, é um ponto turístico. Então, esse ponto turístico nos lugares, eles têm aquele dia que elas estão mais amarelas, estão mais vermelhas. É interessante. Aí fala os lugares, os estados do norte, porque também nos estados americanos, do Texas, ou lugares que são um clima mais tropical, dizer, não tem essas árvores, não tem assim, ou lugares do sul, os estados mais do hemisfério, que estão mais para cima no hemisfério norte, esses estados que têm essas árvores, que dá neve, os lugares que nem cai neve. Então, os lugares que têm essas árvores, eu acho interessante dar aquele lugar direitinho. Aqui um dos lugares que fala de 14 de outubro a 20 de outubro. É quando as árvores estão mais laranjadas, mais vermelhas, os turistas vão lá. Interessante, então, essas árvores são pontos turísticos. Eu acho muito bonito, essa paisagem que está colorida, assim, muito bonito. Thank you for your attention.
Thanks for watching and see you next class.